Agora eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 1, e versículo 74. Nós vamos falar um pouco sobre o que significa essa Páscoa, o que significa essa data. Como eu já disse, eu vou ensinar com mais detalhes no domingo, no nosso culto online. Esse apenas vai ser um breve momento para que a gente possa ter comunhão, para que a gente possa adorar juntos. Mas em Lucas, no capítulo 1, e versículo 74 e 75, Zacarias está fazendo uma profecia, uma canção profética. E ele começa a falar do propósito da libertação, do propósito da Páscoa, do propósito da liberdade para as nossas vidas. E ele diz: prometeu livrar-nos de nossos inimigos, para servirmos sem medo. Diga comigo, para servirmos sem medo. E ele diz: em santidade e justiça, enquanto vivermos. Eu quero lembrar você alguns dos significados da Páscoa. Páscoa significa passagem, significa passar por cima. No hebraico é a expressão Pessah, e ela quer dizer não apenas a passagem do Egito para Canaã, porque o povo de Israel foi liberto da casa da servidão, mas também traz a ideia de passar por cima, porque naqueles dias, em alguns aspectos semelhante ao que nós estamos experimentando, uma praga estava passando pelo Egito, e o Senhor deu uma instrução, que as pessoas ficassem dentro das suas casas, e marcassem as suas casas com o sangue de um cordeiro sacrificado, e quando o anjo destruidor passasse por aquele Egito, por aquelas casas, e visse uma casa marcada pelo sangue, ele iria simplesmente passar por cima, e a destruição não entraria naquela casa. Eu não sei se você percebe, mas por mais que uma praga possa estar rondando a nossa nação, por mais que uma praga possa estar rondando o nosso planeta, a sua casa continua marcada pelo sangue, e não o sangue de um cordeiro que foi morto e continuou morto, mas o sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou e está vivo hoje. E a Bíblia diz que o seu sangue continua falando. Ele fala mais que o sangue de Abel, porque o sangue de Abel, morto por Caim, clamava por justiça, por vingança, mas o sangue de Jesus clama por misericórdia, clama por cura, clama por salvação. E é esse sangue que marca você, é o sangue de uma nova e eterna aliança. Mas a Páscoa, ela traz uma figura de liberdade. E se existe um direito fundamental de qualquer ser humano, não apenas na Bíblia, mas nas nossas leis, é o direito à nossa liberdade. A liberdade de expressão, a liberdade de culto. Saiba que nós estamos hoje aqui cultuando livremente, porque em outras épocas, em outras décadas, pessoas morreram, pessoas derramaram do seu sangue também, para que a gente pudesse ler a Bíblia de uma forma livre, como estamos lendo hoje. E nós não vamos deixar que a nossa liberdade de cultuar a Deus seja algemada, nós não vamos deixar que os nossos direitos de nos reunirmos como congregação sejam limitados, porque perceba qual é o significado da Páscoa. Lucas 1,74, prometeu livrar-nos de nossos inimigos, para os servirmos sem medo. Algumas versões trazem a palavra adorar, mas a palavra grega que nós temos aqui traz uma ideia de ofício sacerdotal, traz uma ideia de serviço, traz uma ideia de liturgia, ou seja, Ele nos libertou para que a gente pudesse continuar cultuando ao Senhor, e Ele diz: em santidade e justiça, enquanto vivermos. Nós precisamos sim de uma vida de santidade, faz parte do nosso culto. Não adianta só vir para a igreja e viver uma vida de qualquer jeito lá fora. Nós precisamos também de justiça, de princípios, de moral, mas nós precisamos desse momento. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 10 e versículo 25, que não podemos deixar de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes devemos nos exortar uns aos outros, e tanto mais quando vemos que o dia se aproxima.
Algumas pessoas podem questionar, mas pastor, em um momento tão conturbado desse, será que vale a pena insistir? Será que vale a pena lutar tanto pelo direito de estar juntos? E eu digo a você, é justamente porque os tempos estão difíceis, que nós vamos insistir pelo direito de permanecermos juntos, pelo direito de congregarmos, porque juntos nós somos mais fortes, o nós é muito melhor do que eu. E a Bíblia mostra aqui então que a Páscoa é um símbolo de liberdade também para cultuarmos. Certa vez o salmista disse em Salmo 119, versículo 134, você pode abrir se quiser comigo. Salmo 119, 134, o salmista afirma: resgata-me da opressão dos homens, para que eu obedeça aos teus preceitos. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo, e ensina-me os teus decretos. Rios e lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. O salmista, em certos momentos, foi oprimido e impedido de cultuar, de expressar a sua adoração ao Senhor. E sabe, queridos, em alguns lugares, eu não falo apenas do Brasil, mas do mundo, casas estão sendo invadidas e pessoas estão sendo impedidas de orar de dentro das suas próprias casas. Pessoas estão sendo impedidas até mesmo de falar através da internet. E eu quero também orar por cada um desses crentes que não se amedrontam diante de intimidação, que não se amedrontam diante de perseguição, mas que continuam reconhecendo o Senhor como o único soberano, como a única autoridade final sobre as nossas vidas. Eu queria convidar você a orar comigo também nesse momento. Pai, nós oramos por cada cristão, Senhor, cada cristão que está sendo perseguido no mundo nesse momento. Sabemos que alguns estão sendo presos pela pregação do Evangelho nos dias de hoje. Sabemos que alguns estão sendo impedidos de cultuar, não apenas nas suas igrejas, mas até nas suas casas. E nós oramos, Senhor, pela visitação do Teu Espírito Santo sobre eles. Fazemos a mesma oração que os discípulos fizeram em Atos, no capítulo 4, quando eles foram impedidos de proclamar o nome de Jesus, e eles disseram que importava mais obedecer a Deus do que a homens. Fazemos a oração que eles fizeram reunidos, quando disseram: agora olha para as suas ameaças, Senhor, e concede aos teus servos que falem com toda ousadia e intrepidez em teu nome, enquanto o Senhor estende as mãos para curar, para que se façam sinais e maravilhas pelo nome do teu Filho Jesus. Nós cremos, Pai, que essa terra vai tremer com o poder do teu Evangelho. Nós cremos, Senhor, que vamos passar por essa pandemia experimentando um avivamento que nunca aconteceu na nação brasileira, Pai. Serão tantas vidas voltando os corações para Ti, serão tantas pessoas, Senhor, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo a Tua bondade. Declaramos, Pai, chuvas de avivamento sobre a nossa nação, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós estamos numa sexta, alguns chamam, como eu falei, de sexta-feira da paixão. E eu vi um poema de um ministro esses dias que me chamou muita atenção. Eu quero ler para você, porque eu creio que mais do que um poema que fala o que aconteceu com Jesus nesses dias de Páscoa, nós temos aqui também uma palavra profética sobre coisas que estão acontecendo nos nossos dias. Houve uma sexta-feira escura de crucificação, onde o diabo pensou que havia vencido, mas depois da sexta-feira veio um domingo. E um domingo representa para nós não apenas o primeiro dia da semana, representa para nós ressurreição, representa para nós recomeços. E eu quero dizer para você, querido, domingo está chegando sobre as nossas vidas. Esse pregador disse: é sexta-feira, Jesus está orando, Pedro está dormindo, Judas está traindo, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, Pilatos está decretando, o conselho está conspirando, a multidão está difamando, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos estão fugindo, como ovelhas sem pastor. Maria está chorando, Pedro está negando,
mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, os romanos batem em meu Jesus, eles o vestem de escarlate, eles o coroam com espinhos, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, Jesus caminhando para o Calvário, seu sangue pingando, seus pés tropeçando, sobrecarregado em seu espírito. Mas perceba, é só sexta-feira, o domingo está chegando. É sexta-feira, o mundo está vencendo, as pessoas estão pecando, o mal está sorrindo. É sexta-feira, os soldados pregam as mãos do meu Salvador na cruz, pregam os pés do meu Salvador na cruz, e então eles o crucificam ao lado de criminosos. É sexta-feira, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa: o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos estão questionando: o que aconteceu com o seu rei? Os fariseus estão celebrando que o seu plano astuto foi alcançado com sucesso, mas eles não sabem, é apenas sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, ele está pendurado na cruz, sentindo-se abandonado por seu pai, deixado sozinho e morrendo. Pode alguém salvá-lo? É sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, a terra treme, o céu escurece, meu rei entrega seu espírito. É sexta-feira, a esperança está perdida, a morte ganhou, o pecado conquistou e Satanás apenas rindo. É sexta-feira, Jesus é enterrado, soldados montam guarda e uma pedra é rolada no sepulcro. Mas é sexta-feira, é apenas sexta-feira, mas o domingo está chegando. Essa história da Páscoa faz a gente lembrar que o dia mais triste da terra e o dia mais feliz da terra estavam separados por uma distância de apenas 3 dias. O dia em que o diabo pensava estar mais perto da sua vitória e o dia da sua mais humilhante derrota estavam distanciados de apenas 3 dias. O dia em que o diabo estava rindo, pensando que o pecado venceu, que a morte venceu, e o dia em que ele estava sendo humilhado, despojado, e o escrito de dívida estava sendo rasgado na cruz, tiveram apenas 3 dias de diferença. O dia em que a gente pensou que a esperança tinha acabado, e o dia em que a palavra finalmente se cumpriu, estavam separados de apenas 3 dias. E na vida de muitos aqui, talvez o que sejam dias muito difíceis, podem estar a poucos dias de distância dos melhores dias da sua vida. Eu não estou falando isso para animar você. Eu não sou animador de plateia. Eu estou falando isso debaixo de princípios da palavra de Deus. Quando nós olhamos para a Páscoa, quando nós olhamos para o que nós vamos celebrar nesse momento, o que nós vamos lembrar na Santa Ceia, nós precisamos entender que a Páscoa, a primeira Páscoa, também representou um momento onde o povo foi impedido de adorar. O povo foi impedido de expressar a sua adoração, o seu serviço ao Senhor. Eu vou ler apenas algumas passagens com você, lá em Êxodo, no capítulo 5 e versículo 1. A Bíblia diz: depois disso, Moisés e Arão foram ver o faraó e declararam: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo sair para celebrar uma festa em honra no meu nome. Quem é o Senhor? Retrucou o faraó. Por que devo dar ouvidos a ele e deixar Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. O faraó também deu um decreto de que eles não poderiam sair para cultuar a Deus. Mas você conhece onde essa história terminou. A Bíblia diz, em Êxodo no capítulo 12, com instruções a respeito da Páscoa. Capítulo 12. E a Bíblia diz, no versículo 23: pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios, mas quando ele vir o sangue nas laterais e no alto da sua porta,
passará por sobre aquela casa. E essa passará por sobre é a palavra Páscoa mesmo, passar por cima, não receber o castigo. Não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. E o versículo 25 diz: quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, continuarão a realizar essa cerimônia. Então seus filhos perguntarão: o que significa esta cerimônia? E vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito, e embora tenha abatido os egípcios, poupou as nossas famílias. Então todos que ali estavam se prostravam e adoravam. Esse é o significado da Páscoa, significa livramento. E é curioso olharmos, eu estava estudando hoje pela manhã e percebi algo muito interessante, porque se você vai para o livro de Gênesis, no capítulo 50 e versículo 26, o último versículo do livro da criação, termina dizendo: José morreu com 110 anos, os egípcios o embalsamaram e colocaram em um caixão no Egito. O final do livro de Gênesis termina com um caixão no Egito, porque foi isso que a criação fez, foi isso que os homens fizeram, se tornaram escravos do pecado, foram levados para o Egito e muitos deles morreram lá no Egito. É assim que termina o livro de Gênesis. Mas eu quero que você veja como termina o livro de Êxodo, porque o livro de Gênesis termina com um caixão no Egito, termina com pessoas sendo cobertas por um caixão dentro da terra, da casa de servidão. Mas o livro de Êxodo termina no capítulo 40 e versículo 38, dizendo: durante o dia a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo, e à noite fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. E isto ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. O livro de Gênesis termina com um caixão cobrindo mortos no Egito, que simboliza o mundo. Mas o livro de Êxodo termina com um tabernáculo e as pessoas cobertas não por um caixão, não pela morte, mas porque eles passaram pela redenção, porque eles passaram pela Páscoa. E nós sabemos que a Páscoa é apenas uma figura de Cristo. Eles saíram da morte para a vida, e agora não era a morte que pairava sobre eles no Egito, mas era a glória do Senhor, a nuvem e a coluna de fogo que guiava cada um deles por onde quer que eles passassem. E o que aconteceu entre Gênesis e Êxodo foi o que nós chamamos de Páscoa. É aquilo que nós estamos celebrando também hoje. E essa Páscoa foi uma liberdade para que a gente pudesse ter o direito de adorar ao Senhor sem medo, servir a Ele em justiça e santidade. Eu vou falar mais sobre isso no domingo em nosso culto online, mas eu quero que você perceba que enquanto Faraó percebia a mão poderosa de Deus livrando o povo do Egito, Faraó tentou negociar com Moisés. No primeiro momento nós vemos no capítulo 5 de Êxodo, a passagem que eu já li, e o primeiro decreto que o Faraó traz é um decreto de castigo. Faraó diz: olha, esse povo quer adorar a Deus porque ele é preguiçoso, porque eles não estão com muito trabalho. Em outras palavras, Faraó diz: os hebreus querem adorar a Deus porque eles estão com tempo de sobra. Vamos fazer o seguinte, vamos exigir a mesma produção que eles têm que dar, mas não vamos mais dar a palha para eles fazerem os tijolos. Vamos oprimir eles com mais trabalho. Ou em outras palavras, vamos oprimir esse povo com mais impostos, para que eles fiquem escravos no trabalho, para que eles não tenham tempo livre. E aí, sem tempo livre, sem ter um tempo de sobra, lutando somente pelo seu pão, pela sua subsistência, eu quero ver se eles vão ter tempo de adorar. Sabe que é isso que às vezes pessoas podem tentar fazer com a gente? Nos escravizar, mesmo em dias modernos, querido. Se nós trabalhamos apenas para ter o que comer e onde dormir, nós somos escravos, nós não somos livres, por mais que o seu salário seja alto ou seja baixo. Mas essa intimidação não parou o povo de Deus.
E então Faraó veio com uma segunda estratégia, veio com um segundo decreto. Quando Moisés voltou para ele, disse: olha, nós vamos sim sair para cultuar ao nosso Deus. O Faraó disse no capítulo 8 de Êxodo: saiam, mas não vão longe demais. Adorem aqui perto, adorem aqui no mundo mesmo. E é o que algumas pessoas podem dizer: olha, você não precisa ser esse crente radical. Você pode até visitar uma vez uma igreja, você pode ler a Bíblia esporadicamente, colocar um versículo nas suas redes sociais, mas não precisa ir longe demais com essa coisa de cristianismo. Você precisa romper 100% com o mundo. Você tem que sair do Egito de uma forma tal que você não leve nenhum souvenir de lembrança, nada do inferno com você. Quando Judas se aproximou de Jesus, ele disse: aí vem o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim. Eu não tenho nada com o mundo, eu não tenho nada com o pecado. Cristo me libertou, Cristo libertou você por completo. Mas o terceiro decreto de Faraó está lá no capítulo 10 e versículo 10 de Êxodo, quando ele diz: vou permitir vocês saírem, mas não vão levar a família. Foi quase um decreto de proibição de aglomeração. Vocês vão sair, mas só até uma determinada quantidade de pessoas. Suas mulheres e filhos precisam ficar. E é trágico como hoje tanta gente aceita nascer de novo, servir ao Senhor, mas perdeu o filho para o pecado, perdeu o marido para as drogas, para a bebida, porque parece que aceitam esse decreto de Faraó, de que se você estiver adorando já é suficiente. Mas eu declaro você e a sua família servindo ao Senhor. No final, em Êxodo, no capítulo 10 e versículo 24, Faraó traz uma outra proposta. Ele lança um outro decreto. Parece que a nossa Páscoa tem sido também uma Páscoa de decretos. E nesse decreto o Faraó diz a Moisés: sirvam ao Senhor, mas fiquem somente os rebanhos e o gado. Eu vou deixar as crianças irem, em outras palavras, mas deixe os bens comigo. É a mensagem que o mundo pode dizer hoje. Sim, faça suas orações. Sim, sirva ao Senhor adorando, cantando, mas guarde os seus bens. Não sirva a Deus com as suas riquezas, porque nós estamos em crise, porque nós estamos em pandemia. Cuidado, cuidado. Mas sabe qual foi a resposta que Moisés deu a Faraó? Leia comigo o que a Bíblia diz em Êxodo, no capítulo 10 e versículo 24. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos, ou seja, os seus bens, e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha vai ficar, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor, o nosso Deus, e não saberemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Sabe qual foi a história da primeira Páscoa? Foi Moisés dizendo a Faraó, juntamente com o povo de Deus: olha, entenda uma coisa, nós vamos sair do Egito, nós vamos sair para longe, a gente não vai voltar, a gente vai levar a nossa família, a gente vai levar os nossos bens, eu não vou deixar nenhuma unha nesse mundo. Não tem nada que vai impedir a nossa adoração, não tem nada que vai impedir o nosso serviço ao Senhor. E depois nós vemos o Senhor Jesus com seus discípulos, no momento também de Páscoa, onde finalmente a nossa Páscoa seria apresentada, a nossa verdadeira Páscoa, onde nós saímos da casa de servidão, e essa casa de servidão não é mais um país, não é mais um reino natural, mas a Bíblia diz em Colossenses 1,13, que Ele nos transportou
do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você saiu da casa de servidão, você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo da pobreza, você não é mais escravo da enfermidade, você não é mais escravo do medo, você tem liberdade para servir a Deus. E tudo isso porque um dia Jesus tomou o nosso cálice de maldição, para que a gente tomasse o cálice de bênção que vamos tomar hoje.